Boa noite, meus queridos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma noite, essa semana, meditando sobre a palavra do Senhor. Em especial, nós temos seguido a estrutura do Catecismo de Heidelberg. E hoje nós vamos à pergunta de número 13 do nosso Catecismo. E na semana passada, não, na verdade, no encontro passado, na terça-feira, nós vimos a pergunta de número 12 e eu vou ler para relembrar e a gente poder entrar na pergunta de número 13. Lembrando que a pergunta de número 12, ela introduz a segunda parte do catecismo, que é a respeito da nossa salvação, né? Então eu vou ler a pergunta para trazer a memória. Pergunta 12. Se pelo justo julgamento de Deus merecemos tanto o castigo temporal quanto o eterno, como então poderemos escapar desta punição para sermos novamente recebidos em graça? Resposta: Deus requer que a sua justiça seja satisfeita. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça completamente, ou um outro por nós. A questão é, se Deus é justo e pelo seu santo julgamento todo homem é culpável, todo homem merece condenação, como então nós vamos ser recebidos com graça perante Deus? Como é que nós nos tornaremos novamente aceitáveis na sua presença, né? E a resposta é a necessidade de que a justiça do Senhor seja satisfeita. O catecismo ele estrutura de forma a nos levar a pensar, né? Ele coloca como uma primeira alternativa que nós mesmos precisamos satisfazer esta justiça. Logicamente, a condenação ela nos pertence, né? Individualmente, cada homem é condenável por causa da sua iniquidade, tanto a herdada, o pecado original, como os pecados que nós temos cometido diante de Deus, né? Então, como seremos justificados? A ideia é Deus precisa ter a sua justiça satisfeita. Quando ele levanta essa questão, ele coloca já uma segunda alternativa, justamente para poder seguir adiante com a argumentação. Ou nós satisfazemos, ou outro por nós. E aí, na pergunta de número 13, ele vai avaliar já a primeira condição, né? Nós podemos ou não satisfazer essa justiça. E é justamente esta pergunta. Podemos nós mesmos satisfazer esta justiça? O homem pode, por si só, satisfazer a justiça divina, lembrando que há um peso de condenação, tanto herdado, né, dentro do pacto das obras, no pecado de Adão, é passado a nós, e ele, como representante de toda a humanidade, ele estende esta condenação a todos os seus descendentes. E existem os nossos pecados, né, temporais, os que nós cometemos. Então, a pergunta é, responda no seu coração, na sua mente: o homem pode satisfazer a justiça de Deus? O que era requerido do primeiro pacto? Perfeita obediência. Quais as consequências para a não obediência? Morte. Nós estamos debaixo das consequências. A condenação se estendeu sobre toda a humanidade. Morte espiritual, morte física, morte eterna, não é? Então, para que este pacto ele seja satisfeito, é necessário que alguém cumpra os requisitos que ele apresenta de perfeita obediência, e também é necessário que a dívida, não é? A dívida que já existe, ela seja quitada. E essa dívida só pode ser quitada por alguém que consegue cumprir perfeitamente os requisitos do pacto, não é? Alguém que tenha perfeita obediência e que pague a morte que é requerida. Eu falei um pouco sobre isso na terça-feira, né? Que morte é essa? Que condenação é essa? Que ira é esta? Que penalidade é esta? Que Deus, na sua perfeição, na sua infinitude, estando perfeitamente, justamente irado, manifesta o seu juízo de forma também inimaginável, né? Então, certamente a maioria dos irmãos já percebeu
caminho inevitável, né? Existe uma única alternativa e nós conhecemos isso, mas é importante que nós estendamos os nossos pensamentos para que seja notório a compreensão do que nós temos ensinado e aprendido a respeito de Jesus Cristo. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador, como o nosso Redentor, como aquele que redimiu a nossa vida, justamente porque Ele é o único que pode atender a estes requisitos e satisfazer a justiça divina. Então a pergunta é: podemos nós satisfazer essa justiça? A resposta, de acordo com o catecismo, certamente que não. Pelo contrário, todos os dias aumentamos a nossa dívida. Você já parou para pensar se essa ideia de satisfação contra esta ira divina, contra essa justa condenação, ela fosse, e é crida na verdade por muitas pessoas, uma ideia de fazer coisas boas? Certamente você já conhece alguém, eu conheço muitas pessoas que têm essa ideia a respeito da vida como um todo, da vida, não apenas a vida cristã, mas a vida como um todo, a ideia de bem e de mal, e embora essas pessoas creiam em céu e inferno, em Deus e Satanás, e eu acredito que a grande temática por trás dessas questões que abrem a parte sobre a nossa salvação é justamente em trazer à tona a condenação e as consequências desta condenação. Então, muitas pessoas vivem e entendem que existe um Deus, que existe o bem, que existe o mal, que existe céu, que existe inferno, e eles consideram assim, que é o que nós chamamos de pelagianismo ou semi-pelagianismo, que é oriundo do catolicismo romano. Por isso é tão permeado dentro da cultura, da mentalidade cristã brasileira, né? Porque aprendemos isso desde muito cedo. A ideia, e veja se não é a ideia majoritária de todas as pessoas: você faz coisas boas, você vai para o céu. Você faz coisas ruins, você vai para o inferno, não é? E até o que é bom ou ruim é algo totalmente relativo, né? Existem pessoas que eram perversas, que eram más, pessoas que fizeram coisas ruins, mas dependendo de se você gosta dessa pessoa ou não, não se pode considerar algo bom ou ruim de fato, né? Por que eu digo isso? Porque parece que depois que morre, que é a expressão que todo mundo diz em velório, né? Depois que morre, todo mundo fica bom, né? A ideia que é impregnada na nossa sociedade, você certamente já viu na mídia, sempre que alguém morre está num lugar melhor, ou que o Senhor te reserve um lugar especial, ou que foi uma boa pessoa, e não se considera absolutamente, não se considera se a justiça de Deus é satisfeita, se esta pessoa viveu e padeceu e morreu em Cristo Jesus, se ela foi redimida, se seus pecados foram perdoados. Então se torna meramente uma questão de moralidade. Se você faz o que é bom, você merece um lugar no céu. Se você faz o que é mal, você vai para o purgatório, para o inferno, não é? E não é nisso que nós cremos. Embora muitos cristãos eles compactuem ainda desta ideia, muitas pessoas dizem: eu faço isso, eu sou da igreja, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não minto, eu vou para a igreja, eu pago meu dízimo, né, como muitas pessoas dizem, como se estas coisas fossem o cerne da questão, e não são. O catecismo ele vai argumentar a partir de uma dívida que todo homem possui, não é? E eu queria pedir aos irmãos que vejam, por exemplo, o texto que está em Eclesiastes, no capítulo 7, especialmente o versículo 20 do capítulo 7 do Eclesiastes, do livro de Eclesiastes. E veja só como a palavra de Deus ela não deixa dúvidas. O Novo Testamento diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O Antigo Testamento, em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 20, vai dizer: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque.
ainda existem pessoas que creem que é possível não pecar. Existem religiões que ensinam uma redenção por via de autojustiça. Que agora sim, você nasceu de novo, Cristo te libertou da escravidão do pecado, então agora você pode fazer o bem e você não pode pecar. E muitas dessas religiões, elas ensinam ainda o seguinte: você pecou, você perdeu a sua salvação, você precisa se arrepender, se converter de novo, né? Se reconciliar, para que você volte então a trilhar o caminho, e então você tem a sua salvação. Mas se você pecar de novo, isso acontece novamente. Então, quem é crente e sabe, e pelo menos considera os seus próprios pecados de forma honesta, sabe que se de fato fosse desta forma, seria um ciclo interminável de ganha salvação, perde salvação. Parece aquela linguagem do chinês lá que treina o menino do Karate Kid, né? Bota casaco, tira casaco, bota casaco. Perdeu a salvação, tem salvação. Perdeu a salvação, não tem salvação. Não faz sentido, não é? É óbvio que nós sabemos que o pecado ele não nos escraviza mais, mas nós não negamos o fato bíblico de que não há homem justo sobre a terra. E esta é a expressão, sem tirar nem pôr. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Nós pecamos. Paulo vai falar isso com clareza. O bem que ele quer, ele não consegue. O mal que ele não quer, ele acaba fazendo. Há uma luta, há uma lei na nossa carne por causa da presença do pecado, que não é uma presença escravizadora, viciante, né? Mas é uma presença. Nós padecemos um corpo caído, não fomos glorificados ainda, embora tenhamos sido perdoados e não há mais nenhuma condenação. Mas nós lutamos contra o pecado que está em nossa carne. E lutaremos até o dia do Senhor Jesus Cristo, quando ganharmos um novo corpo, e aí a nossa luta se encerrar contra o pecado. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é: como que pessoas acreditam e julgam ser possível que na sua vida eles façam bem e sejam justificados e sejam merecedores do paraíso de Deus, dos céus, por causa das suas obras, pelas coisas que fazem. Eu espero em Deus que nenhum dos irmãos na nossa igreja tenha este equívoco em seu coração. Nós não somos salvos de forma alguma porque somos boas pessoas ou porque fizemos muitas coisas boas e estas coisas boas elas contribuem para que sejamos salvos. Nós somos salvos, e eu vou usar exatamente a linguagem do apóstolo Paulo aos Efésios: nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Não vem de nós, é dom de Deus, é Deus agindo soberana, extraordinariamente. Não vem de nós, é dom de Deus, não por obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. A salvação não é pelas obras. De fato, nós não podemos satisfazer a justiça de Deus. Não há condições de nós fazermos isso. Por quê? Porque somos pecadores. Mas aí a resposta vai dizer que, além de nós não conseguirmos satisfazer essa justiça, nós pioramos a nossa situação, né? Nós já temos um pecado adquirido, né? Temos um pecado de herança. E é inevitável que nós reconheçamos isso porque é bíblico. Mas a ideia é que nós não conseguimos melhorar a nossa situação com as nossas próprias ações. Na verdade, a ideia é que, à medida que nós vivemos, nós pecamos mais e tornamos ainda maior a nossa própria condenação, tá? Tem um texto no Salmo de número 130, eu pedi para você abrir também, o versículo 3 do Salmo 130. Deixe-me abrir aqui. Que diz o seguinte: é uma pergunta: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Quem subsistirá se o Senhor observar a justiça do homem? Não há possibilidade. E o texto também de Romanos, no capítulo 2, é uma passagem mais extensa, está os versículos aí no início do vídeo, leia lá, vai demonstrar de fato que a nossa iniquidade ela aumenta dia após dia por causa dos nossos pecados que são cometidos, que cometemos.
Então, queridos, a grande pergunta é: o homem pode? Lembre-se que aí é a primeira condição que é colocada na pergunta de número 12. A justiça precisa ser satisfeita ou por nós mesmos ou por outro. A pergunta de número 13 vai avaliar a primeira hipótese. Nós mesmos podemos fazer? A resposta bíblica é não. O homem, por si só, pela sua própria força, pelas suas próprias obras, não pode satisfazer a justiça de Deus. Pelos motivos que são evidentes na Escritura Sagrada como um todo, motivos que eu coloquei também na terça-feira, a nossa incapacidade de fazer o bem e nosso nascimento, que já nos torna incapazes também de cumprir a justiça de Deus, porque já nascemos pecadores, então nós somos inaptos completamente. E aí, no decorrer das próximas perguntas, o catecismo vai elucidar com maior clareza a alternativa que nós temos. Eu creio que certamente os irmãos já conhecem, mas é importante que nós meditemos sobre estas coisas. Seria possível para o homem sem Deus encontrar perdão, salvação? Pelas Escrituras é evidente que não. O problema não é apenas ser uma boa pessoa, fazer coisas boas, falar o bem, ser amado por todos. Essa não é a questão. A questão é: há um escrito de dívida sobre todo o homem nascido. Há uma condenação hereditária que vem de Adão e Eva. E mais, por causa deste pecado que habita em nós, nós mesmos cometemos outros pecados que nos tornam ainda mais culpáveis diante de Deus. E toda transgressão, ela exige da justiça e da santidade de Deus justa punição. Sabemos pela própria palavra de Deus que o salário do pecado é a morte, não é? Então é uma realidade inegável dentro dos evangelhos, dentro do Novo Testamento, a ideia de condenação por causa da iniquidade. O céu e o inferno não são invenções medievais, né? Eles estão alicerçados e claramente observáveis na doutrina cristã, nas Sagradas Escrituras. É inegável, é inequívoco, né? Então, semana que vem a gente continua no nosso próximo encontro, na terça-feira, continuando avaliando ainda essas questões sobre a justificação, né? Sobre quem, e a próxima pergunta é justamente a avaliação da segunda hipótese. Primeira, o homem mesmo pode? Sabemos que não. A próxima é: há alguém que possa substituir? Vamos avaliar também isso na próxima semana, tá? Isso serve para quê, meus irmãos? De forma prática, imediata, né? É a mensagem do Evangelho. Ela serve para envergonhar toda a carne, para que ninguém se vanglorie diante de Deus, e serve para o seu propósito, que é a glória de Cristo. Este é o propósito do Evangelho, é manifestar a glória de Cristo. É para que ninguém se vanglorie, mas para que toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Somos salvos por causa dele. A justiça que temos, recebemos dele. Nós não temos justiça própria. Não é aquela ideia que é até comum entre os evangélicos. Cristo te mostrou que é possível. Quando ele cumpriu toda a justiça de Deus e morreu no Calvário, ele está dando um exemplo. Nós não cremos nisso. Não cremos que isto é um exemplo. Nós cremos numa morte vicária, substitutiva. Cristo fez o que nós não podemos fazer. E não veio para provar que nós podemos fazer. Ele veio para fazer o que nós não podemos fazer. Graça, misericórdia e o amor de Deus são manifestos na obra e na pessoa do nosso Redentor, Cristo Jesus. Maravilhosa palavra do nosso Deus. Meus queridos, encerrando o nosso momento nesta noite, eu queria reforçar o pedido de oração aos irmãos. Não deixem de clamar, meus irmãos. Nós temos casos crescendo de contágio em nossa cidade, irmãos queridos, inclusive familiares, também estão sendo acometidos por esta enfermidade. Então eu peço que encarecidamente os irmãos dediquem tempo à oração, dobrem seus joelhos, clamem como povo de Deus, para que o Senhor nos livre deste mal. Tem surgido também notícias boas, notícias animadoras sobre tratamentos e etc. Eu não quero que os irmãos fiquem
nem desesperados, nem indiferentes. Sabemos que o Senhor Deus controla e governa todas as coisas. A nossa postura é de submissão a Ele, de dependência dEle. Sabemos que nada vai acontecer sem a permissão de Deus, mas nós muitas vezes não entendemos o modo de Deus agir. Então nós precisamos estar próximos dEle e ter os nossos corações seguros e pacientemente descansando sobre os cuidados de Deus, sem deixar de trabalhar, sem deixar de crer, sem deixar de orar, e descansando na vontade soberana do nosso Deus, clamando pelo bem da nossa nação, pelo bem das famílias enlutadas, pelo bem das pessoas que têm lutado contra a enfermidade, das pessoas que têm trabalhado à frente, têm colocado a sua vida em risco diariamente. Isso exige de nós também responsabilidade, que nós estejamos orando pelas nossas lideranças e deixando de lado o aspecto ideológico, político, e se preocupando com as vidas, orando, se tem alguém passando necessidade. Eu compartilhei justamente esse pedido com a junta diaconal, que ela esteja procurando os irmãos, mesmo que via WhatsApp, sabendo se há alguma necessidade, para que nós possamos nos mobilizar e socorrer uns aos outros. Sabemos que com essa quebra econômica, muitas pessoas serão prejudicadas. Então, nós somos o corpo de Cristo, somos uma família. Então, oremos uns pelos outros, cuidemos uns dos outros, demonstremos o amor do nosso Senhor uns pelos outros. Amém? O Senhor nos abençoe, nos dê graça para enfrentar estes dias, olhando confiantemente para a face do nosso Redentor, que é autor e consumador da nossa fé. Vamos orar? Querido Deus, Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, porque cremos no Senhor, cremos, ó Deus, que o Senhor já redimiu aos teus filhos. O Senhor tem em Cristo Jesus manifestado graça e tem, ó Deus, fortalecido mesmo a nossa fé, que é pequenina e frágil. E nestes dias, ó Deus, de incerteza, de insegurança, de isolamento, ó Pai, que nós não venhamos jamais a nos esquecer do Senhor, deixar de confiar, de descansar no Senhor. O Senhor conhece bem os nossos corações, sabe tudo que passa na mente de cada um dos teus filhos, os seus problemas, as lutas que eles têm enfrentado. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar em Ti, a abrir os nossos corações a Ti, a dobrarmos os nossos joelhos, a dedicarmos tempo na Tua presença, para que o Senhor, ó Deus, com a Tua paz, que excede todo o entendimento, venha estar, ó Deus, trazendo regozijo ao Teu povo. Sobre esta situação, ó Deus, em que vivemos, nós clamamos a Tua misericórdia, ó Deus, sobre a nossa nação, sobre os nossos irmãos queridos que se encontram enfermos, sobre aqueles que fazem parte dos grupos de risco, aqueles que estão enfrentando a enfermidade, ó Deus, diariamente, aqueles, ó Deus, que precisam se expor para trazer o pão aos seus lares, aqueles que têm enfrentado dificuldades, ó Deus, com o seu sustento. Pai, providencia, provê, usa os meios que estão à Tua disposição, ó Deus, que são ilimitados, mesmo, ó Pai, que seja a Tua igreja mesmo, desperta em nós o desejo de socorrer os nossos irmãos, que não haja orgulho no nosso meio e possamos entender, ó Deus, que a família de Cristo, ela serve para isso mesmo, para manifestar o amor, para cuidar, não apenas de questões materiais, mas de questões espirituais também, ó Deus. Quantas pessoas têm padecido com pecado frontalmente, dia após dia, enfrentado, lutado sozinhos, e não buscam o irmão, não buscam o pastoreio, não abrem os seus corações. Ó Pai, tem misericórdia de nós, ó Deus, ajuda-nos a viver como o povo do Senhor, e nós te pedimos, ó Deus, que conforme a Tua vontade, o quanto antes, ó Deus, o Senhor nos permita estar novamente congregados, ó Deus, na Tua casa, ouvindo a pregação da Tua santa palavra, ó Deus, juntos como Teu povo, que nós possamos entoar cânticos de louvor ao Senhor, ó Deus, juntos como Teu povo, que nós possamos orar juntos, ó Deus, nós possamos desfrutar da comunhão dos santos,
Abrevia, Pai, estes dias que são maus. Ajunta-nos, ó Deus, novamente na Tua casa. É o que nós te pedimos, ó Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai bendito, é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, e nos guarde, e nos livre de todo mal.